Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Estamos ao vivo, quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Satisfação estar de volta com você ao vivo. O programa Opinião, não é? Que vai até às 8h30. Você sabe, de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Cá estamos nós sempre. Isso, já tem o quê? Quase 5 anos. E é uma satisfação enorme a cada dia. É uma satisfação que se renova a cada dia, a cada noite aqui com o programa Opinião. Porque estamos sempre tendo a oportunidade de agregar valor à sua noite, ao seu dia, não é? Em termos de informação. Por exemplo, hoje está a postos conosco aqui Dr. Carlos Eduardo Silva, promotor de justiça, e vai falar aqui especialmente sobre a defesa ambiental, já que ele está nessa promotoria aí, tem quase 15 anos, defesa ambiental e também da ordem urbanística de Cuiabá. Primeira vez que o Dr. Carlos Eduardo Silva vem aqui ao programa Opinião, que seja a primeira de uma série de outras tantas, porque esse é um assunto muito delicado e muito importante, por consequência, e que nós aqui fazemos questão de abordar sempre. Correto? Ainda mais em tempos de eleições, hein? Que será que está passando pela cachola desses pretensos candidatos aí? É muito importante você, inclusive, telespectador, que é na ponta o eleitor, ficar atento até para cobrar, né? Quando o sujeito for lá bater a sua porta, pedir seu voto. E aí? E essa questão aqui desse crescimento desordenado, esses empreendimentos aí sem nenhum tipo de fiscalização, enfim, por aí vai. Tem muita coisa aí na área ambiental e nessa área urbanística que precisa ter a atenção, porque senão vira uma balbúrdia. A gente vai ficar bem atento, a gente vai esmiuçar bem aqui com o nosso entrevistado desta noite, professor Lorenberg. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, e é uma verdade essa, né, que o Lorenberg disse aí, razão maior do nosso programa, você que acompanha a gente em qualquer canto, seja aqui pelo canal 22 ou ainda pela rede TV, pelo Facebook também, tem lá, você entra no Facebook, ali naquele campo de busca, digita lá TV Pantanal 22 HD. E aí estamos ao vivo para o mundo inteiro. Ou ainda www.gazetadigital.com.br. Obrigado, viu, pelo carinho da companhia, aonde quer que você se encontre. Dr. Carlos Eduardo, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Que eu falei é verdade, que seja a primeira de uma série. Se você não quiser voltar aqui, esse Lorenberg é muito chato. Esse Paulo Coelho é um pé no... Não sou, e nem Lorenberg é chato. A gente é gente boa aqui e vamos tratar o senhor muito... Rapaz, olha só, eu falei de eleições, eu fico preocupado com o seguinte, está chegando a hora da onça beber água, eu ia beber água aqui agora, mas eu estou falando, não tem como. Está chegando a hora da onça beber água e esse tema, na minha opinião, deveria estar ali, obrigatoriamente, na pauta do dia, porque... os planos de governo acho que estão sendo confeccionados dos respectivos candidatos, né? Isso vale para Várzea Grande também, ainda que ele esteja em Cuiabá, vale para Sinop, vale para as grandes cidades, para as menores cidades também, vale para o estado inteiro. Como que o senhor pode se dirigir ao nosso telespectador aqui na ponta, o eleitor, sobre esse tema, o que exigir do candidato, ou dos candidatos, né? Agora já vai ser tudo candidato, tanto para o prefeito, cargo de prefeito, como de vereador, porque é o vereador que fiscaliza isso, inclusive, né? E se o senhor já está tendo demanda nesse sentido aí, como é que o senhor está acompanhando essa temática no contexto eleitoral? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite, telespectadores. Bom, essa é a pauta que deveria nortear todo o plano de governo e as ações e debates numa campanha eleitoral municipal, né? Às vezes a gente vê isso um pouco desvirtuado, com pautas ideológicas, muito ideológicas.
que até refoge um pouco o objetivo, né, e as atribuições de um prefeito municipal ou de um vereador, né, que é de cuidar da cidade, que é de organizar a cidade, é de preparar a cidade para um desenvolvimento sustentável. E as pautas são essas, são as que giram em torno do planejamento urbano, do desenvolvimento urbano, da mobilidade, da questão ambiental nas cidades, né, do desenvolvimento das construções, da fiscalização dos empreendimentos. E aquilo que os moradores rotineiramente veem nos programas televisivos ou de rádio reclamar, faltando limpeza na rua, tá com buraco na rua, né, a praça está mal cuidada. Então a gente tem, todas essas questões giram em torno do urbanismo. E não só isso, nós também temos políticas fundamentais que devem ser geridas pelo prefeito. Nós temos aí a política habitacional, a política de regularização fundiária. Nós temos Cuiabá, uma cidade que praticamente metade ou até mais da cidade ela é irregular sob o ponto de vista urbano, não é? Metade? Mais que a metade. Nós temos bairros super tradicionais em Cuiabá, Santa Isabel, Alvorada aqui ao lado, que são ainda bairros não inteiramente regularizados. Isso traz não só para o morador, né, prejuízos, porque ele não consegue comercializar o seu lote, o seu terreno, também ele não consegue, às vezes, ter a política pública desenvolvida ali, né, para que possa atendê-lo também. Então a gente também trabalha com todas essas questões urbanas que devem ser tratadas pelos nossos candidatos, né, a vereador e a prefeito. E o senhor já teve, já procuraram pelos... Porque assim, o senhor, Ministério Público, né? O Ministério Público é de todos, mas assim, se eu sou candidato, eu vou buscar conhecimento, opiniões de quem entende do assunto, né? Orientações, assim, para eu pôr no papel como forma de plataforma de governo, de gestão. Você já foi procurado por algum? Estamos sendo procurados, já fomos por um candidato especificamente, pelas equipes dos demais candidatos que estão fazendo o registro das suas candidaturas. Isso é importante, né, Paulo? Porque não há problema nenhum de fazer isso. Não, isso é uma consulta. O Ministério Público é uma instituição permanente que ela ultrapassa mandatos e os problemas acabam sendo perenes, né? E a gente tem que enfrentá-los. Então é muito bom, saudável que os candidatos venham até o Ministério Público e procurem entender um pouco, ter um diagnóstico dos problemas que a cidade vivencia, né? Então, nós temos lá muitos termos de ajustamento de conduta, ações judiciais em andamento, que trazem impactos a qualquer programa e política que deve ser implementado pelos candidatos. Lonenberg, por favor. Promotor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. E eu comungo da afirmação primeira que o meu amigo Paulo mencionou, de que seja a primeira de uma série de outras que virão para o senhor estar conosco aqui, enriquece e ajuda muito a todos nós. Promotor, eu tenho aqui 4 ou 5 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo. E fugindo um pouco a minha ordem aqui, até porque o senhor tocou no ponto da cidade e falou que existem bairros, e de verdade existem mesmo, bairros que não têm, que ainda estão no patamar de irregularidades. Mas o meu tema a respeito é outro, sobre os quebra-molas. E eu tenho aqui, e se a notícia que eu tenho em mãos não procede, o senhor, por favor, venha me corrigir sempre. Eu tenho aqui um relatório técnico de número 305, de 2016, referente a Cuiabá, portanto, na administração do prefeito Mauro Mendes. Esse relatório revelou várias irregularidades na instalação e manutenção de redutores de velocidade, ou seja, quebra-molas, em Cuiabá. Esse resultado chegou a ser encaminhado à CEMOB, na gestão do prefeito Mauro Mendes, quando
quando a nova gestão assumiu, não resolveu nada na gestão anterior. Quando a nova gestão, a gestão do primeiro mandato do prefeito Emanuel Pinheiro assumiu em 2017, ela alegou que desconhecia esse relatório e o cronograma para o enfrentamento do problema. E afirmou, entre aspas, não teria condições para promover as adequações por falta de orçamento. Fecham aspas. Essa fala, esse trecho eu encontrei no site Olhar Jurídico do dia 23 de fevereiro de 2019. A promotoria de justiça da qual o senhor participa fez a seguinte afirmação, entre aspas, o poder público municipal não demonstrou interesse em enfrentar o problema. E deu um prazo, a promotoria chegou a dar um prazo para o levantamento e um outro prazo do mesmo tempo, 60 e 60 dias, para a realização do orçamento e um cronograma para começar ou corrigir todas as irregularidades. E aí eu tenho uma pergunta. Antes de mais nada, se essa notícia não procede, o senhor, por favor, me corrija. Uma pergunta, muito mais um pedido de reflexão. Essa notícia, a atual administração, desde o seu primeiro mandato, já regularizou tudo isso, essas irregularidades que foram constatadas naquele relatório, ou ainda não regularizou? E qual é a alegação agora que ela apresenta para o Ministério Público? Então, é muito importante essa pergunta sua, professor, porque ela traz à tona toda a dinâmica que a gente enfrenta no nosso dia a dia lá na promotoria, né? Que são assuntos muito diversos, vão de a política habitacional, a problemas urbanos, às vezes que a gente nem tem muita noção, né, do que acontece. A questão das lombadas, ela gerou uma ação judicial, nós ingressamos com uma ação judicial e foi feito um acordo em meados de 2022 e a prefeitura apresentou um cronograma de intervenção nos vamos dizer, quebra-molas, lombadas aí da cidade. E não é muito fácil mexer com isso, por incrível que pareça. Primeiro, porque a demanda é muito grande dos moradores para que sejam instaladas lombadas. Né? Essa é uma política que é cultural, né? Em muitos bairros, principalmente aqui em Cuiabá, que a solução para o problema viário é a instalação de uma lombada. E, às vezes, a instalação dessa lombada se dá pelos próprios moradores, não é nem pelo poder público. Porque pelo poder público, né, você tem algumas resoluções do CONTRAN que estabelecem parâmetros, né, de construção de lombadas. Então, essa é uma questão também que passa pelo aspecto cultural. O que tem de pedido de vereador né, para que seja instalada lombadas nos seus bairros, e aí muitas vezes a prefeitura, a CEMOB, nós temos um acordo com o Ministério Público para que né, esses equipamentos sejam instalados dentro do que a resolução CONTRAN estabelece. E também para você inutilizar uma lombada é muito difícil, o material, a forma construtiva não é fácil. E você imagina mexer nisso numa avenida de grande movimento durante o dia. Para você desfazer uma lombada durante o dia numa avenida de grande movimentação. Tem toda uma questão logística também, operacional, que não é fácil. Imagine com esse quantitativo de lombadas irregulares que nós temos em Cuiabá. Mas nós também passamos por outros problemas. Eu estou agora discutindo com a prefeitura que nós fizemos um plano de arborização para Cuiabá. Olha só, um plano de arborização. Poucas capitais no Brasil têm um plano de arborização. E mais do que necessário, Cuiabá tem que ter um plano de arborização. Né? Já foi cidade verde, hoje já não é mais, há muito tempo não é. E pior, nós estamos aí num momento de emergência climática, com as temperaturas altíssimas, não é? A cidade no concreto.
e as obras novas, as obras públicas do próprio poder público sendo realizadas sem uma árvore plantada. Eu coloco como exemplo a Estrada da Chapada, a estrada lá que vai para a Guia, estradas novas, ampliadas, bonitas, com ciclovia, né? Sem árvores plantadas, ou as árvores plantadas de forma, de qualquer maneira, podas drásticas que ocorrem na cidade, que acabam com as árvores centenárias, com as árvores frondosas que nós temos na cidade. A companhia de energia vai lá e destrói a árvore, né, na poda. Então, isso tudo, o plano de arborização, que foi elaborado recentemente, até com um acordo feito com o Ministério Público, trata. Você vê o leque de situações que um prefeito, um administrador, ele tem que lidar no dia a dia, né? Então, todas essas situações a gente acaba também tendo que trabalhar lá no Ministério Público. Mas assim, você falou que está em discussão, né? Essa questão da arborização tem uma gestão que está terminando, no caso de Cuiabá, e espera-se, pelo acordo que está sendo, pelas tratativas que estão sendo feitas, espera-se que haja cumprimento ainda neste ano, porque não é uma coisa do dia para a noite, tem que ser feita, né? Mas ainda, se quiser, dá para fazer muita coisa nesse sentido de arborizar. Cuiabá precisa realmente, ainda mais com esse calor E aí, como é que está? Em que pé que está? Ou em que pé estão essas tratativas? O plano foi muito bem elaborado. Nós acompanhamos a elaboração. O município gastou R$600 mil para fazer esse plano. Ele foi bem feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os técnicos fizeram um levantamento, um inventário de árvores da capital, né? Fizeram um levantamento do que nós podemos plantar na cidade. Há uma vedação expressa às podas drásticas, enfim, uma obrigatoriedade nas obras públicas de você ter um patamar mínimo de árvores plantadas. É um plano muito bem feito, muito bem elaborado. Está no gabinete do prefeito. Eu acredito que já deva ser encaminhado, inclusive já conversei com alguns vereadores, isso não é uma pauta que vai criar nenhum tipo de resistência, agora é um momento eleitoral, às vezes é difícil você tramitar projetos, mas essa é uma pauta que eu acho que é unânime, né? Não vai criar tanta resistência, de modo que eu acredito que esse projeto já deva ser apreciado pela Câmara Municipal ainda esse ano. Tem que combinar com os vereadores, não é se vão votar a favor ou contra a matéria. Tem que combinar com os vereadores se eles vão ou não comparecer em plenário. É importante que, como o prefeito esse prefeito atual, ele acompanhou o processo, a equipe, todo mundo, era importante que isso fosse analisado esse ano ainda, porque se depois de uma outra gestão, isso acaba não sendo prioridade, né? Então tá, olha só, a gente vai para um breve intervalo comercial. Antes eu quero dar um recado aqui, rapaz, que é o seguinte: você sabe, né, que a gente está falando de alguns dias e eu quero reforçar mais uma vez que vem aí algo muito importante desse fim de semana, é o Projeto Viva o Seu Bairro, Jardim Liberdade, em Cuiabá. Vai ter aí uma edição do Projeto Viva o Seu Bairro. Sábado, dia 17 de agosto, às 15 horas, no campo de futebol, com serviços sociais gratuitos, lazer e entretenimento para toda a comunidade. Você é nosso convidado, leve sua família e curta essa festa que é feita para você. À noite, muita música e diversão com Léo Vaqueiro, Banda G4, não é? Tem também Rafa Barros, Fabrício e Fernando, comitiva Velhos de Fato, DJ Ricardo Martinelli e ainda recreação infantil com a tia Mari. Viva o seu bairro, serviço social e entretenimento. Participe, iniciativa Grupo Gazeta de Comunicação, organização Usina, realização Assembleia Legislativa e Governo de Mato Grosso. Viva o seu bairro, sábado, 17 de agosto, às 15 horas, no campo de futebol do bairro Jardim Liberdade. Se eu fosse você, eu não perderia jamais, entendeu?
porque vai ter muita alegria, muita diversão. É uma musiquinha bacana para você curtir, cantar, dançar, levar os amigos, rever os amigos, enfim. Vai lá. Estaremos esperando por você. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. E cá estamos de volta, ao vivo, o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Vamos correndinho aqui para o Gazeta Digital. Tem muita notícia aí, ó. Num clique você fica sabendo de muita... Olha, por exemplo, você sabe que daqui a pouco vai acabar aquela restrição aí de não poder pedir voto. Tem gente tauriçada aí para começar a pedir voto, porque tem prazo, o prazo eleitoral está ao start, né? Está para acontecer daqui a pouco, a 0 hora. Quer ver? Os candidatos a prefeito de Cuiabá e Várzea Grande se preparam para dar o start na campanha eleitoral que começa oficialmente nesta sexta-feira, dia 16, e vai até a véspera das eleições. Os atos englobam adesivaço na madrugada e atos religiosos, Lohenberg. A partir da 0 hora, postulantes já podem pedir voto, divulgar o número de urna, também entregar material de campanha, promover eventos públicos no caso, além de caminhadas e também carreadas. Também passam a ser permitidas, não é? E também passam a ser permitidas aí as divulgações de vídeos e materiais através da internet e de redes sociais. Então, prepare aí seu celular que vai encher de uma maneira absurda. Um outro destaque é que o Senado Federal aprovou nesta quinta-feira, dia 15, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabelece novas regras para os partidos políticos na aplicação de recursos destinados às cotas raciais em candidaturas. A chamada PEC da Anistia a 9.000/2023 também perdoa os débitos dos partidos que descumpriram a aplicação mínima de recursos em candidaturas de pretos e pardos nas eleições passadas e permite a renegociação de dívidas tributárias das legendas. Segundo a proposta, para que as multas dos partidos sejam efetivamente canceladas, os valores deverão ser investidos em candidaturas de pretos e pardos nas 4 eleições a serem realizadas a partir de 2026. Tem mais detalhes sobre essa notícia aí, ó. Num clique aí no GD Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Esse celular aqui, Lohenberg, eu acabei de fazer uma limpeza geral nele. Tirei, estava muito pesado, né? Muita coisa, muita lixaiada, coisa que... Mas daqui a pouco, meia-noite, vai começar a pipocar aqui, vote em fulano, beltrano, aqueles vídeos, aquelas coisas aradas assim, né? Eu, particularmente, sou contra isso, né? Mas a lei é lei. Mas como é que você avalia esse... Dizem não, eu tenho essa informação, não vou dizer o candidato, que agora, como diz aqui, meia-noite vai estar com adesivaço numa avenida principal aqui da cidade, para justamente começar a fazer barulho, né? Quer dizer, eles não estão perdendo tempo, né? Quer dizer, agora vai começar literalmente a corrida. Paulo, você tem razão, está coberto de razão. E amigo telespectador, vou fazer uma pequena provocação. Mas uma pequena provocação até para raciocinar, porque a partir de amanhã, dia 16, começa a campanha de fato. As pessoas vão bater na sua porta, pessoas que nunca apareceram no seu bairro, na sua rua, ou melhor, apareceram nas eleições anteriores, irão aparecer agora.
Pessoas que você nunca viu, vai bater no seu ombro, vai te abraçar, vai pegar do seu filho para cuidar do seu filho, vai pedir voto. A minha provocação está exatamente nisso. Existe um mercado político, um mercado eleitoral, onde cada candidato, se é para a Câmara de Vereadores ou para prefeito, vai se apresentar como mercadoria, toda fabricada pelo marketing. E o eleitor, de uma maneira geral, é o comprador dessa mercadoria. Eu falei antes, o marketing. O marketing vai fazer toda uma embalagem, todo um pacote, colocar numa bela vitrine para ludibriar a visão do eleitor. Mas o eleitor, repito, é o comprador. E como comprador, seja antes de tudo um cidadão. E o cidadão utiliza sempre, e deve se utilizar sempre, o raciocínio, a razão, e não a emoção. Aí que está o ponto. O político candidato, seja para a Câmara de Vereadores ou para a Prefeitura, vai utilizar todo o seu potencial para despertar a emoção. Se você for um consumidor compulsivo, corre o risco de perder a oportunidade. Isso faz todo sentido, assino embaixo do que disse aqui Lorenberg. Fique bem atento, viu? Dá um conselho para você. Fique bem atento, porque essa embalagem pode vir dos mais variados formatos, a embalagem que está sendo vendida. Fique bem atento. E mais do que isso, preste bem atenção no conteúdo. O que é conteúdo? Você vai analisar aquilo que te motivará a votar em fulano, beltrano ou ciclano. Eu vou dar uma dica, já dei essa dica aqui hoje, inclusive, né? Olha lá, por exemplo, questão ambiental. O que ele está dizendo? O que ele está propondo? Só o fato de propor é um passo adiante, mas você tem que ver qual que é o conteúdo que está propondo também. Se ele está propondo trazer o pedacinho do céu, não vai dar certo, ele não vai conseguir, não é? Então tem que ser algo factível. Preste bem atenção para depois não se engabelar. São 4 anos, para depois tirar essa turma de lá é um negócio, é que nem o quebra-mola que ele falou aqui. Dá um trabalheiro danado aquele quebra-mola. Mas o vereador é pior ainda, e o prefeito é pior ainda, não é? Então, preste bem atenção nas... E eu estou falando do meio ambiente, mas tem saúde, que está um negócio de doido aí, não é? Tem a questão da educação. Educação na cidade de Cuiabá tem até havido uma aprovação. Uma certa... Mas e os buracos? Lorenberg, ontem eu estava vindo para trabalhar cedo, passei lá no Morada do Ouro isso, hein? Atenção, Emanuel Pinheiro. Vou te mandar notinha para você mandar o dinheiro. Porque eu passar por um buraco que eu não vi, né, obviamente, um barco bem seco, assim, paf. E aí eu parei o carro para ver o que era, né, cheguei e estourou o pneu. Não estourou o pneu, eu olhei e não tinha. Aí resolvi agachar, né, e olhei embaixo, tinha caído um bocado de coxinha do motor, não sei o que, da bandeja, não sei, e não engatava mais nada. Aí eu parei, aí liguei para o mecânico e falou, Paulo, mandei as fotos, tem que guinchar, eu vou aí buscar o carro. Aí fui trabalhar de aplicativo, né, e deixei lá, ele foi lá buscar, está até agora lá, tentando arrumar lá. Vou mandar para o senhor ver o tampo estopo aí, para o senhor pagar isso, né, ressarcir esse negócio. Então, tem que ficar bem atento, senhor eleitor, senhora eleitora, para saber das proposituras factíveis, não é? Para que haja a definição do seu voto, porque são 4 anos. Para falar em eleição, o doutor Carlos Eduardo está conosco aqui, promotor de justiça. Eu vou trocar um pouquinho de assunto, mas a gente vai voltar a falar mais sobre isso que a gente falou até agora. O Lorenberg, o doutor Carlos Eduardo, vocês sabem, também é candidato. E a gente está conversando com um candidato aqui e não sabia que não podia. Só que ele é candidato a procurador-geral do Ministério Público de Mato Grosso. Eu não sabia também disso. Eu conversando com ele antes de começar o programa, ele falou, não, Paulo, eu sou candidato. Né? Você vai encarar mesmo aí. Eu queria que o senhor desse uma esmiuçada sobre isso aí, esse projeto seu. Na verdade, com a decisão do Procurador-Geral Deusdedit em não sair à reeleição, abriu um leque de possibilidades.
Alguns colegas estão estimulando para que a gente realmente lance a candidatura. A candidatura vai ser lançada em meados de outubro. Mas eu já tenho feito aí uma pré-campanha, vamos dizer. Né? Não, só pode a partir da pré-campanha pode. Né? Entre os colegas do Ministério Público, né? Trabalhando, apresentando projetos, propostas, discutindo também, escutando, né? as reivindicações. É uma campanha pequena, são 260 eleitores, a gente conhece todo mundo. E aí, então, a ideia é de se apresentar para a categoria, né? Como eu disse, são 28 anos de carreira, muitos projetos que a gente enfrentou, muitos desafios aí na carreira, e ter vontade, sim, de ser procurador-geral. Por que não, né? De chefiar a instituição, de guiar a instituição. Mas essa vontade sua se dá com base... O que é? Tá. A sua vontade e disposição se dá em função de que exatamente? Assim? O senhor pretende, vamos imaginar que o senhor seja o próximo procurador-geral de justiça. O que o senhor promoveria? O que o senhor acha que há necessidade urgente de promoção, de melhoria ali na nossa unidade? Aqui no estado de Mato Grosso, o Ministério Público de Mato Grosso precisa melhorar em quê? Se o senhor tivesse ali, o senhor colocaria que tipo de mudança em curso? Claro, cada procurador-geral tem um estilo, tem uma história no Ministério Público, né? Tem uma forma de ver os problemas, né? A minha grande pretensão é de trabalhar um pouco a questão de fornecimento de condições de trabalho melhor para os promotores, especialmente no interior. Eu já tive oportunidade, eu também sou promotor agrário, trabalho nos conflitos agrários, eu tenho oportunidade de visitar os municípios e comarcas mais longínquas, né, onde os conflitos são mais acirrados, e a gente percebe um certo isolamento, uma falta de estruturação, às vezes o colega fica um pouco esquecido nesses locais. Eu acredito que o Estado está crescendo, o Ministério Público tem que crescer também, tem que ser forte, como o Estado está sendo, e a gente tem que fornecer serviços de melhor qualidade para a população. Nós atuamos em muitas áreas, praticamente em todas as políticas, fiscalizando, acompanhando, promovendo. Então, é muito importante que os colegas se sintam acolhidos pelo Procurador-Geral, estimulados pela Procuradoria-Geral, para poderem atuar, e que a gente também tenha sempre uma relação muito clara, transparente com os demais poderes, com o governo do Estado, né? Uma relação de independência. Isso também é muito importante para que os colegas tenham êxito em suas ações. Professor Orenberg. Promotor, já existem outras candidaturas ou não? O senhor, por enquanto, é a primeira, tem o Procurador-Geral de Justiça está apoiando a sua candidatura ou não? O senhor conversou com ele para pedir o apoiamento dele? Não? Deusdete? Não, veja só, a gente tem uma história no Ministério Público, tem serviço prestado e a minha postura é uma postura de independência, né? Desculpe, procurador, desculpe. O senhor não pertence ao mesmo grupo do Procurador-Geral de Justiça ou não? Questão de grupo, de movimentos internos, né? A gente tem alguns dentro do Ministério Público. Eu atuo na administração superior, né? Em algumas questões de apoio aos promotores, mas eu não atuo diretamente na administração. Eu não faço parte do grupo da administração hoje, né? Mas eu tenho uma candidatura de independência, sem vinculação ao Procurador-Geral, mas também procurando aglutinar, né, vamos dizer, as potencialidades que há entre os grupos ou entre os colegas, enfim. A gente tem essa preocupação no Ministério Público de trabalhar na perspectiva de criar projetos, de implementar ações, sem estar muito atrelado a grupos ou movimentos internos. Eu tenho essa visão, respeito muito a atuação do Deusdete, acho que ele fez um trabalho bom, mas a gente pode maximizar outras coisas e reordenar e reorientar o Ministério Público em outras. Há críticas que a gente faz, mas
a gente consegue, de certa forma, aglutinar muitas pessoas que também veem o Ministério Público da mesma forma que eu. Aliás, a eleição vai acontecer em novembro, eleição lá do Ministério Público, né? Para a escolha. Em dezembro, início de dezembro, Dezembro, então. Sai a lista tríplice, né? Sai a tríplice, a categoria elege final, uma lista tríplice que é submetida ao governador. O governador que vai definir lá se vai respeitar ou não aquilo que for. O doutor Deusdedit já disse que não vai disputar a reeleição, está tentando costurar aí seu ingresso aí lá no Poder Judiciário, né? Pelo quinto constitucional, não pelo... Como é que funciona essa questão aí quando absorve-se... O quinto, né? É o quinto mesmo, né? Quinto. Então, e esse que é o plano dele. E por isso ele não vai disputar a reeleição. O doutor Carlos Eduardo é um dos... Eu tenho outros nomes que também... doutor Milton também disse que me falou um dia, que é da saúde, Milton... Excelente nome também. Milton Silveira, né? Uhum. A turma também está... Você cria uma certa... Como o curso natural seria a recondução, né? Então você acaba criando um certo vácuo e aí surgem os colegas que têm a vontade de ser procurador-geral, começam a se movimentar nesse sentido, né? Verdade. E o glorioso Carlos Eduardo já está com o bloco na rua também. Daqui a pouco vai ter o adesivaço também dele aí para pedir voto lá no Ministério. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já com mais entrevistas sobre a promotoria aqui do meio ambiente e também outras questões mais com o glorioso Dr. Carlos Eduardo Silva. Aqui a gente volta no instante só. Então, estamos de volta aqui, o último bloco da entrevista que estamos tendo a satisfação de fazer nesta noite aqui com o glorioso Dr. Carlos Eduardo. E eu quero mandar aqui um abraço para a turma que está me buzinando aqui no glorioso grupo. Lucivânia, obrigado. Desculpa aí não ter falado antes. Ela falou para falar no começo, para mandar um beijo para a filha dela, Marcela, que hoje faz aniversário. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu dia, Marcelinha. Que Deus te proteja sempre, né? O João Célio, Pedra 90, obrigado pelo carinho também, está acompanhando a gente. A Flaviane, que está acompanhando ao programa no bairro Bela Vista, também. Obrigado, viu? Pelo carinho da sua companhia aí. E, por fim, a Alice Maria, que mora lá no bairro Três Barras, que está acompanhando com a sua filhinha, a Dejane, ao programa Opinião. Obrigado, viu, de verdade, pelo carinho da companhia e aqui da audiência. Professor Lorenberg, por favor. Promotor, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor agora a respeito do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município. Em especial, o projeto de lei complementar número 13, agora de 2024, que está tramitando na Câmara de Vereadores e que dispõe, tem um item nesse projeto que é está a discordância tanto do senhor quanto do Procurador-Geral de Justiça. E eu estou me referindo exatamente ao artigo 35, que segundo o senhor e o próprio Procurador-Geral de Justiça, ele ofende os princípios da constitucionalidade e agride é a palavra que eu usei, agride exatamente a questão da essência do direito fundamental do meio ambiente. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, se já houve esse acerto dentro da Câmara de Vereadores para mudar esse artigo 35 ou não. Professor, na verdade, o processo de revisão do plano diretor ele tem que se dar de 10 em 10 anos. E esse processo de revisão de Cuiabá demorou muito, né? Só que, ao mesmo tempo, o Ministério Público detectou no processo de elaboração algumas falhas. A gente entendeu, até pelo período pandêmico, ele atravessou também um pouco esse período pandêmico, houve pouca discussão aprofundada desse projeto que deveria ter.
De modo que algumas incongruências, sob o nosso ponto de vista, ainda permanecem no projeto que foi encaminhado à Câmara. Fizemos até recomendações, uma para o prefeito e agora para a Câmara Municipal, para que isso pudesse ser observado. A primeira delas é essa questão ambiental. Há a previsão lá de flexibilização do que a gente chama de zonas de interesse ambiental no município, vai trazer consequências na diminuição de áreas ambientalmente protegidas. E isso é um contrassenso em relação ao que a gente vive, né? O que nós vivemos no Rio Grande do Sul, o que nós vivemos hoje, porque é a questão da emergência climática. As cidades têm que se trabalhar sob o ponto de vista da resiliência hoje a esses fenômenos climáticos extremos, né? Cuiabá também tem suas áreas de risco, tem seus problemas ambientais. E a diminuição de áreas de interesse ambiental, das zonas de interesse ambiental, sob o nosso ponto de vista, fragiliza muito a proteção ambiental. Então, essa é uma colocação que nós fizemos e que provavelmente a Câmara vai debater isso, né? Outra questão é a ampliação do perímetro urbano da forma como consta no projeto. A gente também entende que isso também não tem sentido, né? E técnico, inclusive. Então, a gente também questiona a ampliação do perímetro urbano em Cuiabá. Cuiabá é uma cidade que tem uma extensão do tamanho da de Goiânia, em termos de perímetro urbano, mas com uma população menor, 3, 4 vezes menor que Goiânia. Quer dizer, nós estamos numa cidade recheada de vazios urbanos de especulação imobiliária, não é? Então, essa é uma questão que não foi enfrentada e debatida com a profundidade necessária lá na elaboração do plano diretor. Nós discutimos também a ausência de enfrentamento da questão dos problemas do centro histórico. O centro histórico de Cuiabá é um ativo que a cidade tem e que precisa de ações de incentivo, criação de rotas acessíveis, né? A gente entende a possibilidade de criação de rotas acessíveis ali. O que é rota acessível? É uma via cuja afiação ela pode ser rebaixada, ela pode ser conferida acessibilidade, restringir o tráfego de veículos e a gente acabar com isso incentivando o quê? A cultura, o comércio, as tradições que existem ali no centro, né? E isso a prefeitura não faz uma linha sequer em relação ao que vai ser feito para incentivar, né, o desenvolvimento do centro histórico ou a manutenção do centro histórico. Então tem várias questões que a gente coloca lá na recomendação. Doutor, eu vou ter que correr aqui, porque, rapaz, olha só, eu tenho aqui 2 temas, pelo menos, que eu preciso abordar ainda, e o tempo aqui é meio curto, já que estamos no último bloco. O primeiro tema que eu gostaria muito que o senhor desse uma pinceladinha de opinião, pelo menos, o senhor citou aí os empreendimentos, né? E eu falei lá atrás do crescimento desordenado. A cidade parece que não para de crescer. Parece que agora elegeu uma região que seria ali para o rumo da Guia, para crescer, não é? E novos empreendimentos passa lá, tem sempre novos aparecendo. Como fiscalizar isso? O Ministério Público sozinho consegue? Não tem que ter uma força-tarefa para que haja... Porque eu imagino, pelo que eu já li, pelo que eu já andei pesquisando, que muitas questões ambientais são desrespeitadas, não é? Muitas multas são aplicadas. Aí entra aquela questão da fiscalização. Está acontecendo, tanto no que diz respeito à aplicação, como também no pagamento dessas multas aí, porque se não ficar em cima, o nego não paga. Não, então, esse é o que a gente fala de total falta de planejamento urbano. É onde você deixa o planejamento urbano ao alvedrio de construtoras ou ao alvedrio da irregularidade, porque do ponto de vista da especulação ou da valorização imobiliária, você tem essa região oeste de Cuiabá como um ponto atrativo. Se você pegar a zona norte e leste, você tem a irregularidade que aflora. Aqueles empreendimentos no Pedra 90, ao redor do Pedra 90 ali do Dr. Fábio, muitos empreendimentos irregulares, clandestinos, que estão sendo construídos para atender a demanda da baixa renda, da população de baixa renda também, né? A cidade é formada por todos. Todos precisam de moradia, de política habitacional, né? Então, quando você tem um município com um perímetro urbano imenso,
com vazios urbanos imensos e sem áreas reservadas para moradia popular, sem loteamentos urbanos populares, né? Lembra dos mutirões antigos? Hoje é uma tendência que está ocorrendo em muitos municípios. Você ter também a criação de loteamentos populares, onde você urbaniza os loteamentos, dá infraestrutura básica e o morador vai lá e constrói no lote. Então são possibilidades que existem e que o município tem que encarar isso como uma política essencial, né? O outro tema, desculpa, Lorenberg, vou emendar os dois logo aqui, aí você pergunta depois. Senão eu não pergunto e eu tenho que perguntar sobre os resíduos sólidos, rapaz, porque há quem cumpre e há quem não cumpre. A questão do lixo, esse lixo que é produzido aqui na região urbana, esse lixo, se ele não tiver a destinação, ele causa tanto problema para o meio ambiente, para a saúde pública. Como que o senhor pode classificar o lixo urbano na cidade de Cuiabá hoje, considerando aí o fator aterro, considerando tudo que há, é importante conforme reza a lei. Tem legislação para isso. Sim, do ponto de vista de Cuiabá, a gente está regularizando a situação. Nós tínhamos um lixão, esse lixão ele foi encerrado, hoje tem um aterro licenciado particular que recebe os resíduos de Cuiabá. Esse lixão tinha 300 famílias de catadores em cima. Nós conseguimos o auxílio emergencial na época da pandemia para eles. Hoje eles estão recebendo serviços ambientais, pelos serviços ambientais prestados. De modo que Cuiabá e Várzea Grande encerraram seus lixões e hoje estão dando a destinação adequada. É claro que ainda falta coleta seletiva, né? Ainda falta uma série de questões. Agora o problema aqui na região metropolitana é Chapada ter lixão, é Barão de Melgaço, Coração do Pantanal ter lixão. Aí já é um problema que os municípios têm que enfrentar, né? E o Ministério Público está... Hoje nós recebemos o projeto do consórcio aqui da Baixada, da destinação final de resíduos, mas é uma vergonha para a gente, né? Chapada dos Guimarães, um apelo turístico tão forte, de repente chega um turista aí, vai lá na Água Fria, vai ver aquele lixão horroroso. Vai lá em Barão de Melgaço, aí você tem aquele lixão horroroso. Aí você constrói uma orla na frente dele. Quer dizer, então você precisa enfrentar esse problema dos resíduos sólidos. Entendi. Você vai lá no Rio Cuiabá, está lá o submarino rodando, descendo lá. Terrível isso, né? Submarino, entendeu, né? Não vou ficar explicando também, que é submarino. E ainda mais com esse tratamento de esgoto aqui, que é pífio também. É outro problema. Atenção, senhores eleitores, prestem bem atenção nesses cidadãos que vão aí bater à sua porta, pedir voto. Tem que saber o que eles têm no papel para essas questões ambientais, questão de coleta de esgoto, saneamento, tudo, saúde. Senão não rola, não vai levar meu voto. Põe para correr. Não vai bater em ninguém não, põe para correr. Vaza daqui. Professor Lorenberg, por favor. Promotor, eu vou pegar carona exatamente na resposta que o senhor acabou de nos dar, mas trazendo para uma reflexão do senhor sobre a proposta do Observatório de Saneamento Básico, que foi proposta, se não me falha a memória, no mês de maio de 2023. Como está essa proposta? Está em andamento, está paralisada? E qual a avaliação do senhor a respeito desse observatório? 2 minutinhos para o senhor responder. Bom, vamos lá. Problema de Mato Grosso. Nos anos 2000, nós tivemos a companhia estatal liquidada. Ficamos sem um protagonista para lidar com as questões de saneamento. De modo que o serviço foi repassado aos municípios, cada município toca o saneamento do jeito que entende que é o devido. Nós não temos informações sobre saneamento no Estado, e até para que tenha segurança jurídica para que as concessões venham, a gente precisa organizar essas informações. E o Observatório de Saneamento ele é formado por técnicos, ex-professores da UFMT, professora Eliana Rondon, professor Paulo Modesto, trabalhou muito tempo lá e ajuda a gente bastante também nisso, o Édio, né? Então essas pessoas conhecem muito de saneamento e têm auxiliado muito o Ministério Público e as prefeituras, né, nas questões técnicas ligadas à matéria. E a gente tem feito parcerias, inclusive com municípios, para enfrentar essa problemática. Então, ele está em plena implementação, com recursos de compensações ambientais, né? Ele tem operado com esses recursos lá do nosso banco de projetos.
e tem dado frutos importantes. Inclusive, hoje, o governo do Estado também já fez um compromisso conosco de estruturar as unidades regionais de saneamento para incentivar as concessões nessas unidades regionais no Estado também. Ok. Olha só, eu vou pedir para o senhor, en passant, evidentemente que a gente não tem tempo para fazer com mais detalhes, mas eu queria que o senhor se dirigisse a quem está assistindo, ao nosso telespectador, em um minuto, falasse assim, o que é importante você, telespectador, que na ponta é eleitor, ficar atento na hora de receber um candidato, seja prefeito, seja vereador, para melhorar o critério, né, o filtro de critérios aí do nosso eleitor, para que não possamos fazer que nem o quebra-mola lá, ter que depois remover. Pois então, eleitor, eu acredito que a necessidade da gente escolher um administrador e também os vereadores que se preocupam realmente com os problemas da cidade, que tem projetos de organização da cidade, que queiram ser o síndico da cidade, que queiram cuidar das nossas praças, que queiram cuidar do nosso saneamento, que queiram construir escolas adequadas para os nossos filhos, né? A gente tem que pensar em administradores que vão cuidar dos nossos problemas do dia a dia, porque a cidade é aquela que nos traz, né, os problemas do dia a dia. E essa pessoa tem que ter compromisso com a cidade, tem que ter compromisso com o povo e com o bem-estar do povo. Então, prestar atenção nos projetos, prestar atenção na postura do candidato, prestar atenção no histórico do candidato e ver o que ele pode contribuir com a cidade. É isso aí, Carlos Eduardo Silva, promotor de justiça. Ele é da Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística aqui da capital. Obrigado, de verdade. Obrigado, adorei o papo, que o senhor possa usar desse papo muitas outras vezes, estar sempre a postos para me informar. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo. Boa sorte lá. Já pode fazer o adesivaço já para a eleição lá do ministro. Vai ser em dezembro ainda, rapaz. Ô, Paulo Coelho. Nuremberg, até amanhã? Até amanhã. Amanhã a gente entrevista ao vivo aqui o deputado federal José Medeiros, do PL, às 7h30 da noite, ao vivo. José Medeiros conosco aqui. Muitos assuntos para a gente abordar com ele. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.